5ª deliberação do Conselho de Prerrogativas da 4ª Região, recebe a todas e a todos para a sessão solene de desagravo do eminente advogado Dr. André Marques Campos, ofendido em suas prerrogativas profissionais em meio ao exercício de sua função por parte do Dr. Paulo César Pinto, perito judicial INESC, figurando como médico pediatra da comarca de São Paulo. A rigor, registrar e convidar para compor a mesa as autoridades que vou mencionar na sequência. Primeiramente, o Dr. Leonardo Sica, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e orador deste desagravo. Na sequência, Dr. Nelford Neto, presidente da 48ª subseção da OAB Americana São Paulo. Também o Dr. Antônio Duarte Júnior, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 4ª Região e presidente desta sessão de desagravo. Por fim, o eminente Dr. André Marques Campos, desagravado desta sessão. Registramos também e agradecemos as ilustres presenças do Dr. Paulo Roberto da Silva, presidente da 130ª subseção de Sumaré, Dr. Edson Rodrigo Maciel, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 131ª subseção, também de Sumaré, Dr. Edilson Francisco de Oliveira, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 3ª subseção de Campinas, além dos demais colegas que se fazem presentes e demais interessados. Gostaria de estender os cumprimentos também ao Dr. Fabiano de Camargo Neves, vice-presidente da nossa subseção, Dr. Kleber Renato de Oliveira, figura como secretário-geral, a doutora Rosineire Marcelo Vical, secretária adjunta, e a doutora Thelma de Luciana Santos, a nossa tesoureira, além do doutor Rafael Garcia, nosso querido ex-presidente. Nesse momento, pedimos a todas e a todos que assumam posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro.
atividade, no primeiro momento, passamos a palavra ao doutor Antônio Duarte Júnior, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 4ª Região, para a abertura oficial de suas palavras como presidente desta sessão solene de desagravo. Boa noite a todos e todos. Muita satisfação que... Boa noite a todos e todos. É com muita satisfação que tenho a Vamos lá. Presidir essa sessão solene, a primeira sessão. Eu vou ficar desligando e ligando isso daqui. Som. A primeira sessão que realizo em Americana, já enquanto presidente tive a honra de presidir outras sessões em outras subseções e também de poder participar do resgate da dignidade da advocacia e de conseguir aqui também participar dessa verdadeira, não digo uma festa, porque não deixa de ser uma solenidade que vem de um ato ilegal, injusto, mas dessa união da advocacia em prol dos direitos e prerrogativas de um colega, que além de colega também é meu amigo aqui, o Dr. André. Muito se diz do porquê existem as prerrogativas. E as prerrogativas, elas não se prestam só ao advogado. As prerrogativas se prestam à sociedade. Porque todo advogado, plenamente vestido de suas prerrogativas funcionais, como uma verdadeira armadura, ele vai em busca dos direitos de seus clientes e, no fim, da justiça dentro da sociedade, de forma plena, de forma cabal e, efetivamente, de forma justa. O advogado que é privado de suas prerrogativas não tem o seu direito exclusivo violado, mas o direito do seu cliente e, finalmente, o direito de todo o sistema de justiça. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas e todos e declaro aberto agora essa sessão solene aqui em Americana. Muito obrigado. Passamos a palavra ao doutor Delfro Neto, presidente da 48ª Subseção da OAB São Paulo Americana, neste ato representando a toda a diretoria da subseção para o seu pronunciamento. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar a mesa, a presença do nosso vice-presidente seccional, que nos honra estar aqui na Americana hoje, o doutor Leonardo Sica, para fazer essa oração de desagravo público. O presidente do Conselho da 4ª Região, presidente do Conselho de Prerrogativas da 4ª Região, doutor Antônio Duarte Júnior, nosso colega, amigo, presidente da Comissão Prerrogativas Americana, doutor André, que teve as suas prerrogativas violadas, minha diretoria aqui, presidente, o doutor Fabiano, o vice-presidente, o doutor Kleber, secretário-geral, a doutora Dalma, nossa tesoureira, e a doutora Flores, nossa secretária-geral, a Kelly, presidente da comissão do exercício regular da função, a Maíne, nossa presidente da comissão de Direito de Família e Sucessões, o nosso ex-presidente Rafael de Castro Garcia, em nome de quem eu saúdo todos os demais advogados e advogadas aqui presentes. A advocacia, ela se pauta, usando e parafrasando aqui o meu secretário-geral, em dois braços, né? Prerrogativas e a ética. E eu diria que a advocacia ela se pauta prerrogativa
são fortes. A OAB, como instituição de maior respeito na sociedade, ela tem nos seus advogados, nós aqui presentes, a representatividade que nos faz fortes, porque não representamos só a nós, advogados, mas a toda a cidadania, que é o que nos foi colocado pela Constituição Federal. E quando nós temos uma situação como essa, em que um colega foi desagravado, sofreu violência às suas prerrogativas no exercício profissional, isso é inadmissível, é irrenunciável o direito às nossas prerrogativas. E toda vez que um colega tiver as suas prerrogativas violadas, isso tem que ser denunciado e prateado no devido processo legal, como houve nesse caso, e que o Conselho deliberou pela violação das prerrogativas do Dr. André Marques no exercício profissional. E nesse exercício profissional, o que ocorreu? Que ao negar a ele o exercício profissional, ele violou não só as prerrogativas, mas o direito do seu cliente, que era o titular do direito em questão, que aquele perito estava trabalhando. Então, nada mais justo, correto, do que um desagravo público. Então, a OAB está de parabéns por fazer esse desagravo público e por não permitir que nenhum advogado e nenhuma advogada sofra qualquer coação de suas prerrogativas no exercício profissional. Muito obrigado. Agora, com a palavra o Dr. Leonardo Sica, vice-presidente da OAB São Paulo e orador desta solenidade de desagravo. Boa noite, advogados, advogadas, colegas, familiares presentes. Gostaria de iniciar essa breve oração agradecendo ao presidente Melchior pela oportunidade que me foi dada, honrosa, de compartilhar com o desagravado e com a advocacia nesse momento importante, esse momento onde nós reafirmamos os nossos valores, o nosso julgamento, onde celebramos a nossa coesão e a nossa capacidade de agir coletivamente. Então, a pessoa do presidente Melchior, sua diretoria, eu cumprimento toda a advocacia que já me foi presente, cumprimento o presidente do Conselho de Prerrogativas também pelo trabalho, o Duarte Júnior. Digo que dos muitos trabalhos voluntários, todos são voluntários, desenvolvidos aqui na OAB, prerrogativas e ética, são os mais fabulosos. Eu acho incrível que as comissões prerrogativas fazem os mais de ética nesse caso. Então, eu recebo lá no e-mail, uma vez por semana, mais ou menos, a comissão de prerrogativas acompanha flagrantes ou execução de mandado de busca e apreensão ou outros contra advogados. Né? Isso é avisado, como são medidas urgentes, medidas de investigação, isso é avisado pelas autoridades policiais, esse tipo de procedimento, na véspera, para seccional. Então acontece lá pela meia-noite, 11 da manhã, o delegado da Polícia Federal liga para os meus e fala: amanhã, tal hora, tal lugar, vai ter uma busca e apreensão que envolve tal advogado, dando seu advogado. E aí, lá pelas tantas, eu vejo uma foto, 5 da manhã, 3, 4 colegas nossos, eles foram chamados, saíram de casa, sem ganhar nada, foram para um lugar, defender um colega que eles nem sabiam quem é, nem sabiam do que está sendo acusado, nem sabiam se fez, se não fez, eles estão lá. Eu acho isso excepcional, fabuloso, isso sintetiza um pouco, você sabe que é trabalho de prerrogativas. Cada vez que eu vejo essas imagens, desses acompanhamentos de prerrogativas, eu fico realmente espantado, no bom sentido, de quão forte é a nossa instituição, e ao contrário do que se diz, o quão unida, coesa pode ser a nossa profissão. Então, parabéns a, eu sei que aqui tem comissões, tem dirigentes sobre isso, parabéns a todos vocês que fazem parte desse universo de ações convergentes, voluntárias, gratuitas, muito significativas
significativas que dia a dia se renovam, às vezes, anonimamente aqui na OAB. Excelentíssimas senhoras advogadas, senhores advogados e amigos aqui presentes, a OAB me distinguiu com a honrosa missão e a enorme responsabilidade de proferir esse desagravo público. Pois bem, uma observação inicial muito importante. Todas as ofensas denunciadas por advogados são processadas e comprovadas para, após contraditório, serem julgadas dignas de desagravo. Assim é que nossos conselhos de prerrogativas, mesmo antes de conceder ou não conceder desagravos, já antecipam o significado e a essência do trabalho da OAB. Cada pedido é julgado de maneira justa, imparcial e mediante devido processo legal. Nós fazemos aqui o que nós cobramos das autoridades públicas. Respondemos com respeito e legalidade àqueles que não respeitam as nossas prerrogativas e não respeitam o regime de legalidade. Desafiam o regime de legalidade. Não é aqui no caso concreto, a autoridade exerceu até o duplo grau de jurisdição. Ela recorreu, contratou advogado. Tudo foi respeitado. Porém, não tem respeitado o seu direito profissional. E aí a força de desagravos como esse, que eles passam essa mensagem muito forte, que nós cobramos e fazemos o que cobramos. Hoje, o caso que após severo escrutínio desse egrégio conselho foi pautado para a sessão solene de desagravo público, é o desagravo do nosso colega André Martin, advogado criminalista, que tentava acompanhar um cliente em uma situação delicada, uma situação difícil, e foi impedido de fazer. Foi impedido de fazer de maneira descortês, abrupta e ilegal. Portanto, os atos narrados nesse desagravo violaram as prerrogativas e a dignidade pessoal do André, que com determinação e dedicação ao nosso juramento não se curvou diante do abuso de poder. Mas não é só. Trata-se de um episódio que ultrapassa a dimensão individual. Por isso, o desagravo, que extrapolou os limites subjetivos da causa ou daquela relação entre advogado, autoridade, advogado e cliente. É assim que esse desagravo, tudo isso, antes mesmo de ser realizado, já foi exitoso. Cumpriu com sucesso uma missão. Jogou a luz da ação pública da OAB sobre uma escuridão cotidiana em que se desenrolam centenas de violações mais ou menos graves das nossas prerrogativas. Aquilo que o André sofreu, eu falava aqui para o presidente Melfa, não tenho dúvida e não tenho alegria em afirmar que acontece cotidianamente. Muitos colegas, pressionados pelas tarefas da rotina, acuados pelo receio de prejudicarem seus clientes ou a si próprios, deixam de acionar o OAB. O André foi combativo, não aceitou o arbítrio, não se curvou diante de uma autoridade pública abusiva. Autoridade essa e todas as outras que deveriam ter presentes as instruções do ministro Celso de Mello. Abre aspas, diz o ex-ministro Celso de Mello, que as prerrogativas do advogado, abre aspas, representam um gesto de legítima resistência à opressão do poder e à prepotência dos agentes e autoridades. Traduzem, por tal razão, um exercício de defesa da própria ordem jurídica. Mesmo assim, aqueles fora daqui, distantes daqui, que por desconhecimento da lei ou por má fé consideram que nossos desagravos são necessários, são inócuos, ou que nós estamos a cuidar aqui de meras suscetibilidades, de interesses mesquinhos ou corporativos, lá aqueles advogados. Outro dia fiz um desagravo em Rio Claro, onde a autoridade cometeu o agravo, falou isso justamente, vai lá na OAB pedir um desagravo. Se fosse, vai lá fazer aquela vontade. É claro que não. É claro que não. Episódios como esse, que atingiram o André, se multiplicam no cotidiano forense, se infiltram nas práticas judiciárias e se normalizam, se não reagimos. E servem para minar, aos poucos, mas com persistência, o direito de defesa e a confiança no livre exercício da advocacia. Diminui nosso valor, contestam nossa integridade como profissão.
são como pequenas goteiras numa represa. Elas vão pingando, até que um dia vira uma enchente. E os muros dessa represa, o muro que contém essa represa de arbítrio, de poder, é o Estado de Direito. E um dos pilares, uma das pilastras desse muro, são prerrogativas profissionais da advocacia. Portanto, o ato de hoje é inspirado exclusivamente pelo interesse público na contenção do abuso, pelo interesse público na manutenção do Estado de Direito, pelo interesse público em que advogados exerçam o seu mistério com liberdade, com independência. Não há nada de corporativo, nada de mesquinho e nada de pequenas suscetibilidades. Advogados, por ofício, não são dados às suscetibilidades. Nós suportamos muito mais do que nós reportamos. Essa necessidade de uma proteção especial da atuação dos advogados que exige que esse desagravo aconteça. Que exige que desagravos como esse aconteçam. Aproveitando essa oportunidade, antes de encerrar, a oportunidade que o ato público desse dá, o que acontece aqui hoje, que repercutirá em cada um de Vossa Excelência, que repercutirá nas nossas mídias sociais, que ficará gravado e que vai servir para passar a nossa missão. Oportunidade importante para lembrar, oportunidade concedida especialmente pela coragem e determinação de um advogado, André, para reiterar que nós precisamos sempre aprimorar nossos mecanismos de proteção da advocacia, porque o arbítrio do abuso sempre aprimora sua maneira de agir. E nós estamos agora, que horas são? Maravilha. Agora, 19 horas, eu estou no ar do YouTube da OAB. Eu gravei hoje de manhã respondendo aqui com a presidente Patrícia. Então, 19 horas, estou agora no ar, para alguém esteja acompanhando, mas vai ficar lá no YouTube da OAB, vai ficar lá no nosso podcast também no Spotify. Nós gravamos uma entrevista com o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal, o advogado Ricardo Breyer, falando sobre a instalação do Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. É um instrumento que nós temos muito importante para aprimorar o controle da defesa das nossas prerrogativas. O Conselho Federal disciplinou recentemente e agora foi regulamentado, portanto é lei para os profissionais do direito, que agentes públicos que depois do nosso devido processo legal forem julgados como violadores de prerrogativas, por exemplo, esse julgamento vai gerar imediatamente uma comunicação ao setor de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai fazer um cadastro nacional de violadores de prerrogativas. Esse cadastro vai servir para quando e se futuramente essa pessoa requerer inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e muitos agentes públicos o fazem, quando se aposentam, a inscrição vai ser negada. A inscrição vai ser negada e vai gerar um apontamento de idoneidade moral. Isso vale também, valerá, e eu fiquei sabendo hoje, não sabia, para advogados que temporariamente deixam a advocacia, vão exercer funções públicas, né, secretário do Estado, secretário municipal, e violam a prerrogativa. Se quiser voltar para a advocacia, vai ter a volta indeferida. A advocacia, se julgado violador de prerrogativas. Esse cadastro positivo de violador de eficácia temporal, a Constituição não permite penas de caráter perpétuo, primeiro perpétuo, mas eu sou garantista, então vai ser de 5 anos, e vai gerar 2 outros apontamentos também. Vai proibir aquela pessoa de dar palestra na OAB e na ESA, que muitas vezes já aconteceu comigo. Me mandaram uma foto, o juiz que está dando palestra do lado sofreu um desagravo. Eu falei, nossa, que vergonha. Vai ficar proibido de dar palestra na OAB e na ESA e receber homenagens, títulos ou outros da OAB. Então nós estamos dando um passo além. Parabéns a todos que se envolveram nisso. Isso não é, está acontecendo hoje, mas é um trabalho de muitas pessoas. Portanto, se o arbítrio se renova a cada obstáculo que é oposto, nós vamos aumentar os obstáculos, vamos continuar colocando novos obstáculos, vamos continuar agindo para reagir ao arbítrio sempre que possível. Por fim, André, portanto, receba a nossa solidariedade, nossa fraternidade, sua ação nos traz inspiração, motivação e orgulho. A
A advocacia é uma atividade contra-majoritária. A advocacia luta contra opiniões e interesses, muitas vezes majoritários, muitas vezes contra o senso comum. Nós remamos contra a maré, nós voamos contra o vento. Mas para aqueles que conhecem a aviação, os aviões só decolam contra o vento. E quanto mais forte o vento contra, o mais forte o avião decola. Então é assim que a gente encara a defesa das nossas prerrogativas. Que a agressão sofrida por cada um sirva de motor para que todos sigam advogando com liberdade, confiança, fé e independência. A Advocacia de Americana, em especial André, receba o nosso carinho e os cumprimentos da sua instituição, da sua casa. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, sinta-se desagravado. Muito obrigado. Doutor Leonardo Sica. Em prosseguimento, passamos a palavra para o eminente doutor André Marques Campos, ora desagravado, que fará o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Inicio minha fala cumprimentando o Dr. Leonardo Sica pela oração, pelo comprometimento de estar vindo a São Paulo até aqui para ser esse orador, e agradeço a disponibilidade, o convite que foi aceito, aceito os compromissos do doutor. Então é uma honra para a OAB de Americana e para mim como advogado em especial, até porque somos colegas, mas o doutor é uma referência nacional na área criminal, então é uma honra ser desagravado e ser essa oração feita pelo colega. Em nome do doutor, agradeço a presença e dou os cumprimentos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Cumprimento ao amigo doutor Antônio Duarte, amigo pessoal, presidente do Conselho de Prerrogativas, que vem desempenhando um trabalho no Conselho exemplar, que tivemos recentemente aqui na última sessão, e vem conduzindo esse trabalho de forma sem embaraços, trazendo prioridade no julgamento de prerrogativas e celeridade no Conselho de Prerrogativas. Visualizei os processos que não voto por ser presidente de prerrogativas da OAB Americana, mas visualizei os processos que são recentes, são situações que aconteceram agora, nesse ano, ou no máximo no ano passado, e que teremos inclusive sessões próximas agora. Então, esse trabalho está sendo realmente exemplar e a celeridade que está sendo empregada é algo salutar. Cumprimento ainda o Dr. Melfor, pessoa na qual mando minhas homenagens a todos os advogados aqui de Americana, nosso presidente. Dr. Melfor, sabe da minha admiração pelo senhor, sabe da minha admiração pelo seu trabalho como gestor dessa Ordem dos Advogados, dessa subseção de Americana. Então, recebo meus cumprimentos, meu agradecimento pessoal, não só como presidente, mas como amigo também. Gostaria de agradecer então a presença também do Dr. Fabiano, vice-presidente, também amigo pessoal, e que também vem trabalhando junto com o Dr. Melford em prol da advocacia, assim como o Dr. Kleber, pessoa na qual, inclusive, presta toda a assessoria direta a prerrogativas, foi nomeado como diretor para auxiliar prerrogativas de Americana, a comissão de prerrogativas de Americana, e é uma pessoa que realmente veste a camisa nesse sentido. Eu sempre me reporto a ele como meu conselheiro de prerrogativas, portanto, se eu tenho dúvidas, é a ele que socorro. Então, meus cumprimentos, Dr. Kleber. Doutora Talma, doutora Glóris, também da diretoria, estendo meus cumprimentos às senhoras e doutoras, que também, junto com a diretoria, vem exercendo uma função fundamental na OAB. A doutora Talma talvez tenha a missão mais difícil no sentido de ser tesoureira, não deve ser muito fácil, e a doutora Glóris, por conseguir aí conciliar todas as situações como secretário de junta. Muito obrigado pela presença. Cumprimento aqui o Dr. Dinael, que se faz minhas cerimônias nessa oportunidade, mas que é membro também da Comissão de Prerrogativas e que exerce sua função também auxiliando diretamente a comissão e que participou nesses 2 anos aí de várias situações. Então,
Meus cumprimentos ao doutor, meu agradecimento como presidente prerrogativas pela sua presença aqui hoje. Cumprimento ao doutor Lucas, ao doutor Alden, doutor Sávio, doutor Rafael, doutora Kelly, doutora Marine, aos demais colegas do Sumaré que estão presentes, o doutor Rafael Garcia, eterno presidente da nossa OAB Americana. Um agradecimento pessoal a cada um de vocês pela presença aqui hoje. Mostra a união da advocacia, não em prol do André, mas em prol de todos os advogados, porque hoje a situação se extrapolou. Não é a função do André que foi violada, não é a prerrogativa do André que foi violada, mas sim de toda a classe. Por fim, entraria um pouco na situação aqui, doutor Silva, por uma questão de um pedido pessoal. O presidente desagravo tem duas funções. A primeira, efetivamente, é solicitar ao OAB aquele apoio inicial que foi fundamental na situação. Esclareço aqui um pouco que foi uma ação de reparação por danos, uma criança ali estava envolvida. Nós levamos no escritório a criança até São Paulo para passar por aquela perícia. Na oportunidade, não fui eu a primeira vez que fui até São Paulo no IMESC, e diferentemente da capital ali, que as pessoas vão ali a São Paulo, nós estamos a 134 quilômetros de São Paulo. Então não é fácil a pessoa se deslocar daqui até lá. E uma criança, naquele caso, passava por uma perícia exatamente para constatar uma deficiência. Então ela tinha um agravante nessa situação. Da primeira vez, o Dr. Gabriel Arajuez, que capitaneou a sessão junto comigo, foi até lá e foi impedido de entrar. Quando ele foi impedido, ele solicitou então uma certidão e o pedido foi deferido. E daí foi inclusive destaca justamente o artigo 7º, inciso 5, a linha C, né, do nosso estatuto. Ou seja, o juiz reconhece como direito do advogado acompanhar a perícia judicial, ingressar na sala do perito. Porque sim, um dos maiores questionamentos que recebi quando entrei com esse pedido de desagravo, por incrível que pareça, o colega se perguntando, mas eu nunca acompanho a perícia, o médico não deixa entrar. Tá bom, os médicos não deixam você entrar, mas também você não vai lá e efetivamente pede, efetivamente exige o seu direito. E foi definido pelo juiz. Foi esse pedido de ofício. Quis o destino que o doutor Gabriel, que capitaneava diretamente essa ação, tivesse Covid, e que esse tipo de fala foi designado aí para acompanhar os clientes naquele dia daquela perícia. E aqui, deixo claro que, diferentemente, inclusive do sustentado pelo desagravado aqui, né, fui com a ordem judicial tranquilamente, e a primeira coisa que eu fui interpelado é o que eu estava fazendo naquele local. Parecia que um advogado do IMESC é um extraterrestre. Eu nunca tinha visto esse advogado fazer perícia no IMESC, acompanhar uma perícia no IMESC. E apresentei a ordem judicial. E ele simplesmente, e aí que vem a situação, diz que nem ordem judicial faria com que um advogado acompanhasse uma perícia naquele local. Porque o Conselho de Medicina veda a situação. Porque é um absurdo que o advogado acompanhe a perícia. E aí expliquei que tinha uma ordem judicial. E de nada valeu. A ordem judicial literalmente foi ignorada. E nessa, chamei então o Conselho de Prerrogativas, a Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, qual foi prontamente atendido, e por se tratar de um descumprimento de ordem judicial, chamei a Polícia Militar. Para minha surpresa, o médico simplesmente fugiu do local. Ele simplesmente deu no pé, literalmente. A Polícia Militar chegou e ele correu. Engraçado, nem Deus faz com que ninguém entre dentro da sala dele, mas a hora que a polícia chega, ele corre. O advogado ele não respeita, mas a Polícia Militar ele respeita. Estranho. Correu, sem dizer sequer seu nome. Baixou todo mundo do IMESC, lá do IMESC, e concordaram. E realmente, a situação era de desrespeito à ordem judicial e à pessoa desse advogado que estava acompanhando naquele momento. Bom, o fato é que, após comunicar à autoridade policial, porque levei a cabo da Polícia Civil a situação, pelo boletim de ocorrência da Polícia Militar, fiz o pedido de desagravo, foi concedido, como eu disse, dentro do devido processo legal, e o que eu me senti mais, vamos dizer assim, acolhido pela OAB, e talvez foi a situação que mais me motivou a tomar a situação de desagravar o médico, é que eu entendo, doutor Silva, que nós não podemos abrir, como o doutor B disse, brechas
deixar com que aquela goteira se torne uma verdadeira cascata. E o que eu percebo é que, nesse sentido, jamais foi posicionada uma questão como essa dentro do IMESC. Os médicos literalmente desconhecem o nosso estatuto dentro do IMESC. Quando eu fiz o pedido de desagravo aqui, um dos requerimentos era que fosse oficiado o IMESC sobre a situação, o que seria natural do corretivo do desagravo, mas que tivesse uma intervenção direta da OAB para que situações como essa não se repetissem. Para que a OAB, enquanto instituição, fosse efetivamente até o IMESC e intermediasse uma situação ali, um posicionamento do IMESC que desse a nós a possibilidade, né, já estava em lei, mas enfim, para que fosse efetivamente colocada a situação de que é possível sim o advogado ingressar e os médicos têm que respeitar a função de funcionários públicos ali, que naquele momento ele é um funcionário público. Pode-se dizer, mas o estatuto, na verdade, a prerrogativa não é minha enquanto advogado, a prerrogativa é do cliente, tanto é que juntamos a autorização do cliente para ingresso naquela situação. Então, nem a prerrogativa médica estava sendo violada, pois a prerrogativa médica é do cliente de ter ali um auxílio de qualquer pessoa que seja ali da sua família e do advogado naquele ato. A determinação judicial e o pedido de intervenção da OAB regionalmente, perícias do direito do trabalho, enfim, todos devem questionar o seguinte: mas você não vai arrumar uma indisposição do perito? Olha, eu vou lembrar sobre o Pinto aqui, né? A advocacia não é profissão de covardes. Então, acredito que é função do advogado efetivamente brigar pelos direitos do seu cliente. E quando o advogado renuncia a esse direito, por exemplo, de acompanhar a perícia, entendo que ele viola uma situação bem grave, porque ele renuncia o direito do seu cliente de ter efetivamente o acompanhamento do advogado. Então, aqui fica a situação de que, sim, é direito do advogado acompanhar a perícia. Sim, está previsto no Código de Processo Civil, está previsto no nosso estatuto, que é direito de ingressar livremente em qualquer lugar, inclusive dentro do IMESC para acompanhar a perícia, por mais incrível que pareça. E aqui, a situação do médico foi além, quando ele falou que eu estava, naquele momento, prejudicando o direito do meu cliente, o que é mais absurdo, pois ele não estava prejudicando o direito do meu cliente, pelo contrário, eu estava exercendo o direito do meu cliente de ter acompanhamento de um advogado naquele momento. Sendo assim, o pedido de desagravo se faz necessário, se fez necessário, está sendo cumprido nessa sessão solene. Primordial aqui agradecer ao OAB São Paulo diretamente, pois foi ela que me prestou todo o auxílio quando precisei ali naquele momento. Agradecer o acolhimento da OAB de Americana, pois apesar da situação ter se dado em Americana, mas fui acolhido pelos colegas que prestaram todo o auxílio necessário e fizeram com que, posteriormente, o advogado, o Dr. Gabriel, conseguisse ingressar livremente na sala de perícia, permitir acompanhar a prerrogativa. Então, se naquele momento foi negado, talvez o pedido de desagravo tenha destrancado aí a impossibilidade do advogado entrar. E aqui deixou a situação de que o desagravado realmente exerceu o contraditório, tendo inclusive recorrido da decisão, tendo a OAB possibilitado a ele todo o trâmite, não é à toa que foram quase 2 anos esse processo para ser julgado. É uma situação que a OAB não só fala, ela cumpre exatamente a situação de possibilitar a questão do contraditório da ampla defesa. Encerro aqui minha fala, agradecendo a todos os presentes, agradecendo a sessão solene de desagravo, e reitero meu compromisso, meu juramento feito aqui há 13 anos atrás, de honrar a profissão, de exercer realmente a advocacia com amor, e se um dia o direito do meu cliente for violado, porque a prerrogativa é dele, retornarei aqui com mais um pedido de desagravo, quantos pedidos de desagravo forem necessários, pois é fundamental que a advocacia não tenha medo. E sim, a advocacia não é profissão para covardes. Muito obrigado, uma boa noite.
fim, para encerramento da solenidade, anunciamos novamente o Dr. Antônio Duarte Júnior, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas e da Quarta Região e presidente desta sessão de desagravo, para arremate da solenidade. Agradecer a presença do Dr. Paulo de Sumaré, que já foi anunciado anteriormente, mesmo antes de estar presente, e se materializou aqui logo em seguida. Obrigado. Eu vou encerrar essa sessão agradecendo inicialmente o Dr. Cílio pela presença. E em nome do doutor, eu agradeço também a sessão da nossa seccional de São Paulo e que o Dr. Cílio leve a nossa presidente Patrícia Rosolin o agradecimento desse conselho e um abraço fraterno pela confiança no nosso trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer também aqui ao presidente Melfor por toda a estrutura, por todo o apoio e também pela confiança no trabalho que, claro, sem a sua participação não estaria presidindo aqui hoje. Muito obrigado, Melfor, meu presidente, meu irmão, aos funcionários aqui que nos auxiliam e apoiam e com tanta presteza, ao nosso mestre de cerimônia, e parabéns, doutor André, se é que se pode falar parabéns, não desagravo, mas parabéns pela coragem, pela luta e a toda a advocacia por esse desagravo concedido e pela solidariedade. Então, declaro encerrados os trabalhos. Obrigado.